Capoeira é africana ou brasileira? Nesse terceiro e último vídeo, vamos continuar falando sobre argumentos que depõem contra a hipótese de que a capoeira seja africana. Quando vemos as origens dos escravos que foram mandados para o Brasil, para a mão de obra, vemos que não vieram de todas as regiões da África. Vieram da África Ocidental, da África Central e do Sudeste da África Oriental. E de cada uma dessas regiões foram trazidas algumas etnias, os Iorubás, os Fanti-Achante, povos islamizados, que por um acaso sabiam ler e escrever e muitas vezes eram usados como professores na alfabetização de crianças das fazendas. Da África Central vieram bantus, bakongos, do sudeste da África Oriental, tongas, xanganas, entre outros. Quando vemos no mapa, vemos assim, né? Aqui, África, África Ocidental, África Oriental, Sudeste da África Oriental. Acontece o seguinte, que os africanos que vieram para o Brasil dessas regiões, né, também foram os mesmos que foram mandados para a América Central, para a América do Norte e para outros países da América do Sul. Não foram outros escravizados, foram tirados das mesmas regiões. Então imagine o seguinte, que eu tenha sido um escravizado e trazido aqui para o Brasil e eu tenha vindo, digamos, lá de Angola. Acontece que não só eu fui tirado dessas regiões e fui trazido para cá. Meus irmãos, meus amigos, meus parentes também foram escravizados. Quando viemos para as Américas, né, trouxemos toda a nossa cultura além da força de trabalho. Então, lá em Angola, por exemplo, praticávamos uma certa religião, que quando chegou aqui, eu e pessoas que viemos para cá, transformamos a religião que praticávamos lá, vai dar origem ao candomblé no Brasil. Assim como meus amigos e parentes que foram para Cuba, transformaram a mesma religião que lá praticávamos na santeria. Lá nos Estados Unidos, né, foi transformado no voodoo do estado da Louisiana. Lá no Haiti, o voodoo haitiano. A mesma religião que foi levada para a Jamaica, no OBA. Todas essas religiões guardam muita semelhança entre si. Por quê? Porque foram trazidas, foram transformadas a partir de uma mesma matriz religiosa africana. A mesma coisa acontece com danças, né? Nós trouxemos várias formas de danças para as Américas e, por exemplo, lá em Porto Rico foi transformado na bomba porto-riquenha, né? Que tem muita singularidade com outras danças de outros países americanos. Por exemplo, a mesma dança ou alguma dança muito semelhante, lá na República Dominicana, foi transformada no merengue. E você vê que guarda muita semelhança, por quê? A coisa de centrar os movimentos no quadril, né? Não tenha dúvida, é uma dança com caráter erótico, né? De sensualidade. Lá em Cuba foi transformada essas mesmas danças na salsa cubana. Você vê que guarda muita semelhança. Bem como também lá na Colômbia, a cúmbia, entre outras. Né? Você vê que são danças que têm a coisa da sensualidade e o centro do quadril. Né? Pois bem, no Brasil também temos exemplos para isso. Né? Temos lá o nosso querido samba, né? Que por um acaso aqui está sendo demonstrado lá uma roda de samba na Academia de Bimba. Né? Ou seja, religiões de matriz africana vão dar origem a várias religiões nas Américas, assim como danças. Tudo bem? A questão é o seguinte: se esses escravizados que vieram para as Américas foram tirados das mesmas regiões e trouxeram danças e religiões, por que não trouxeram a capoeira? A capoeira também não foi levada para outros lugares, supondo que ela tenha vindo da mesma região. Compreende?
só existe capoeira no Brasil. Mas como toda teoria tem uma exceção, né? A gente tem, tá, chamada Dami ou Ládia, uma luta feita lá na Martinica, ok? Martinica é uma ilha no Caribe de possessão francesa, onde o idioma oficial é o francês, mas quando eles estão fazendo a prática dessa luta, canta-se em crioulo, que é um idioma criado entre eles. Então você vê que essa luta ela guarda muita semelhança com a capoeira. Né? Se tem golpes semelhantes à capoeira. Mas o objetivo último da luta é o agarrar e colocar o sujeito com as costas no chão. Né? Mas até isso acontecer, como se vê, você tem vários movimentos semelhantes aos movimentos da capoeira. Ok? Ah, veja lá um pouco mais. Você vê aí um movimento parecido com o AU, né? Você tem aí, olha só, uma chibata. Enfim, é uma luta muito semelhante, mas o objetivo último é esse. Ok? Vale dizer que se toca, se canta no dami. Veja aí, tem instrumentos deles lá. Enfim, o que a gente pode concluir desses 3 vídeos? Que a capoeira é brasileira. Né? De alguma dança, de alguma luta, essa sim, trazida da África, mas que se perdeu com a história, foi criada a capoeira. Essa é a hipótese mais aceita. E 2 argumentos sustentam essa hipótese. O fato de você não ter nada semelhante à capoeira na África e também não há nada semelhante à capoeira em outros países onde houve escravidão, mas, exceto o Ládia, que acabamos de ver. Okay? Mas é um exemplo, uma exceção pontual, como se diz. Okay? Aqui temos algumas referências que sustentam os nossos argumentos. Se vocês gostaram, dê um like. Se tem dúvida, deixa aí uma pergunta para a gente poder conversar, de repente até fazer uma aula a partir dessa questão. Ok? É isso.